Boa noite a todos. Meu nome é Joel. Vou apresentar o trabalho da interpretação climática do Cretáceo e do Paleoceno na disciplina de Paleoeco. Primeiramente, aqui eu fiz uma seleção conforme a legenda aqui de onde estão os carvões no Cretáceo inferior. Então a gente pode notar aqui que os carvões eles estão praticamente aqui quase nos polos, né? Notando que é bem diferente do que encontramos hoje em dia, porque para a gente ter formações de carvões a gente tem que ter bastante matéria orgânica, e para isso a gente precisa ter um clima não muito frio, formando florestas aqui próximo à zona de polo. Então, no período Cretáceo, ele iniciou há 144 milhões de anos e durou até 65 milhões de anos atrás. Durante o Cretáceo, a gente iniciou a separação do Pangeia, formando aí mais zonas costeiras e o aumento do número de hábitos dessas zonas costeiras. E durante o Cretáceo, as estações começaram a ficar mais pronunciadas. Porém, aí, pelo final do Cretáceo, a temperatura começou a aumentar do planeta. E nesse período temos a formação das primeiras angiospermas, formando aí as primeiras florestas que são parecidas com as florestas que a gente tem atualmente. No Cretáceo também surgiram os primeiros mamíferos, que viviam na sombra dos grandes répteis, escondidos, tinham hábitos noturnos, porque todo o ambiente do Cretáceo era dominado pelos répteis, pelos dinossauros. Nos ambientes aquáticos também eram dominados pelos grandes répteis, e os tubarões viviam na sombra desses gigantes répteis. O clima da Terra, as médias eram em torno de 18 graus, bem acima do que a gente tem hoje. E com essa temperatura mais quente, assim, favorecendo muito a formação de vegetação e, contudo, tendo uma grande diversificação da vida na Terra. Surgiu os insetos se diversificaram, surgindo as abelhas. Então aqui eu coloquei uma imagem mostrando as eras e os dinossauros, né? E dá para notar aqui que a grande variedade aconteceu aí no Cretáceo superior, onde a gente tem a maioria mais diversificação e maiores espécies de dinossauros. Então esse clima quente aí foi favorecido pela circulação das águas, né, nos oceanos, que levavam a água quente para as regiões polares, aquecendo e tendo assim um clima mais quente em todo o continente. Os dinossauros e as palmeiras estavam presentes no Círculo Polar Ártico e na Antártica, e o nível do mar estava cerca de 150 metros acima do atual. Aqui é o Cretáceo superior. A gente pode notar que tem bastante aparição aqui de carvão aqui na zona dos polos, o que não ocorre hoje, né? E como a gente tinha bastantes mares rasos, a gente tem bastante zona aqui de vaporitos que necessitam aí de ambientes que tem mar raso e ambiente que seca e se mantém alagado e seco
durante algum tempo. Temos também alguma formação aqui de depósito de bauxite de alumínio, né? Que precisa de grande lixiviação, que na época do Cretáceo também a gente tinha grandes quantidades de chuva, né? O final do Cretáceo ele foi marcado aí pela extinção dos dinossauros, né? E aqui eu coloquei um mapa mostrando aqui o ponto do possível impacto com o asteroide que tinha extinguido os dinossauros. O impacto, a teoria do impacto asteroide ocorreu na península de Yucumã, que é perto do México ali. E os principais indícios dessa teoria são a existência de uma fina camada de irídio nas rochas que se formam no fim do período Cretáceo. O irídio ele é um composto muito encontrado nos asteroides e não é muito comum na Terra. Com essa colisão, arremessou muitos pedaços do asteroide pelo espaço e pedaços da Terra também se manteram em órbita durante algum tempo. E esses pedaços foram caindo na Terra, gerando grandes incêndios. E esses incêndios liberaram grande quantidade de gás carbônico, afetando a atmosfera e gerando muitas chuvas ácidas. Essas chuvas modificaram a acidez do oceano, gerando assim também a extinção dos grandes répteis que viviam nos oceanos e acabando com praticamente toda a espécie vegetal que existia no planeta. Assim, terminando os vegetais, os alimentos, os herbívoros começaram a morrer e assim os carnívoros também foram extintos. Aqui a gente pode ver a separação pela legenda do Paleoceno, e podemos notar que aqui ainda continua bastante quente, né? O clima bastante quente, com médias temperaturas altas. A gente encontra depósitos de carvões aqui praticamente nas zonas polares, com palmeiras aqui na Austrália, né, que nesse momento aqui ela estava perto da Antártica, e com crocodilos aqui também nas áreas mais perto dos polos. No Paleoceno, com a extinção dos dinossauros, começou a aparecer os primeiros mamíferos, começaram a ter mais espaço, começaram a ter hábitos diurnos e começaram a colonizar o planeta. A gente encontrou também palmeiras crescendo na Groenlândia e na Patagônia, e a vegetação e o clima era tropical. Aqui, para concluir, eu coloquei os 3 mapas em estudos, né? O Cretáceo inferior, o Cretáceo superior, o Paleoceno, e eu coloquei o Mioceno porque ele é o mapa que se aproxima mais do clima que a gente tem atualmente. Então, o que a gente pode notar aqui no Mioceno, a gente tem os carvões aqui todos praticamente na zona próxima aqui à linha do Equador. A gente não tem depósitos lá perto dos polos, como no Cretáceo superior e o Cretáceo inferior, e no Pleistoceno também. Então, isso evidenciando aqui que as temperaturas se mantinham mais baixas do que era no Cretáceo, fazendo com que no Mioceno não seja um ambiente de formação de carvão nos polos, como a gente pode notar no Cretáceo. Aqui do lado tem a tabela da variação
da temperatura média do planeta durante as eras, né? E a gente pode notar que no Cretáceo aqui, variou aí de 18 até quase 25 graus a temperatura média do planeta, que é bem considerável, assim, porque hoje a gente está com as temperaturas aí em torno de 14 graus e com essa temperatura de 14 graus os polos estão praticamente congelados, que na época no Círculo Polar Ártico não existia praticamente nada de gelo. E os dinossauros habitavam toda essa parte aqui do Círculo Polar Ártico. E é isso, obrigado. As referências.